Fala, meu povo! Estamos de volta! Hoje nós vamos ter uma aula sobre funções trigonométricas, especificamente função seno e função cosseno. Quero te mostrar as características, como achar o domínio, como achar a domimagem, como achar o período, que é muito importante, que cai bastante no vestibular. Qual o valor máximo, o valor mínimo? Vem comigo que eu vou te ajudar. Mas antes de mais nada, aqueles 3 Czinhos importantes, curtir, comentar e compartilhar, que sempre nos ajuda, ok? Então, vamos lá. Veja bem, nós vamos começar com a função seno. Eu vou colocar as duas ao mesmo tempo para a gente poder comparar. Então, no caso, nós temos aqui os eixos x e y, né? E aí nós vamos ter um ciclo trigonométrico, onde nós vamos ter uma circunferência de raio unitário. Então, o raio da circunferência vale uma unidade, 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, uma unidade. Veja bem, então, como é que a gente vai conseguir trabalhar esse ciclo trigonométrico? O nosso eixo y vai ser o seno, ele está em pé, então você está sem sono, olha lá, sem sono, seno, ele está em pé. Ele é orientado da seguinte maneira, nós temos aqui, como é uma reta numérica, 0, positivo para cima, negativo para baixo. Então você percebe que os valores que eu vou estar transferindo do meu ângulo, do meu arco, para a medida do seno, no primeiro quadrante e no segundo quadrante, eles serão positivos. Por exemplo, vamos chamar que o nosso x seja 30 graus. Qual o valor do seno de 30? Ó, essa medida aqui, ela vale meio, que é a metade do caminho entre 0 e 1. Observe que se eu colocar esse mesmo valor transcrevendo, ou pegando o arco côncavo do primeiro quadrante para o segundo, se essa medida toda daqui até aqui é 180, esse cara aqui seria 180 menos x. Só que aí eu tenho x como sendo 30, então esse ângulo aqui seria 150 graus. Então eu posso dizer que o seno de 30 e o seno de 150 graus, eles têm o mesmo valor, ele vale meio. Mas Edu, e se eu levasse esse mesmo ângulo 30 para o terceiro quadrante? Eu quero o arco côncavo dele. Observe que lá no terceiro quadrante, a gente vai estar projetando ele aqui, esse arco aqui, esse ângulo é oposto pelo vértice. Então, se aqui mede 30, esse pedacinho também. Só que daqui até aqui vale 180. Então, aqui no terceiro quadrante seria 180 mais x. Ou seja, 180 mais 30 daria 210. 210 eu vou rebater aqui no nosso ângulo, onde o seno vai valer meio. Só que, como ele está orientado no sentido negativo, ele vale menos meio. E aí ele vai ser igual também aqui no meu quarto quadrante, que seria a volta completa, menos o meu arco x, que é 30. Então aqui seria 330. Então você observa que o seno do valor do ângulo de 210 é igual ao seno do ângulo de 330, que é igual ao seno de 30. Porém, ele é negativo porque ele pertence aí ao terceiro e ao quarto quadrante. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com a função seno, nós vamos estar rebatendo aqui no primeiro, no segundo quadrante positivo e vamos estar rebatendo aqui no terceiro e no quarto quadrante negativo. Sempre no eixo em pé, no eixo que eu estou sem sono, ok? Vamos fazer isso para a função cosseno e depois eu vou estabelecer uma relação direta para vocês. Então, vamos lá. No caso da função cosseno, cosseno vai ser deitado, então eu estou com sono. Ah, entendi. Com sono eu estou deitado, então é o nosso eixo que vai estar deitado. Beleza. É uma reta numérica, 0 positivo, 0 negativo. Observe que se eu colocar o mesmo ângulo de 30 graus, agora eu vou rebater aqui ó, no meu cosseno. E isso naquela tabelinha nossa vale raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o ângulo de 30 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2 quando eu estou trabalhando com o cosseno. Então, o cosseno de 30 vai ser igual a qual outro ângulo? Outro arco congruente a ele vai estar aqui no quarto quadrante. A gente sabe que no quarto quadrante é 360 menos x, então o meu ângulo aqui vale 330. Então, eu posso falar que o cosseno de 30 e o cosseno de 330, eles são iguais a raiz de 3 sobre 2. Edu, e se eu levar esse meu arco para o meu terceiro e para o segundo quadrante? Observe que os ângulos não vão mudar. São 150 e 210, como a gente já tinha feito os arcos côncavos aqui. Só que o que vai acontecer? O cosseno de 150 e o cosseno de 210, eles vão ser igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Porém, eles são negativos. E aí, assim, agora eu consegui estabelecer uma relação entre eles. Observe que tanto o seno quanto o cosseno, a variação dele vai ser ó, de 1 até menos 1, ou de menos 1 a 1. Então, a minha função cosseno, ela tem aí uma imagem onde ela vai variar de 1 a menos 1. O mesmo ocorre com a minha função seno. A minha função seno também vai ter uma imagem que vai variar de menos 1 a 1. E isso é o que estabelece. Beleza? Vamos agora escrever um modelo geral da função seno e cosseno. E aí vamos tentar entender o gráfico e também com a relação do domínio, imagem e período. Edu, como é que seria a função seno? Como seria o gráfico dela? Bom, vamos criar aqui então uma tabelinha para a função seno, para a função cosseno. E aí a gente vai lembrar dos nossos ângulos notáveis. Seno de 0 é 0, seno de 30 é meio, 45 raiz de 3 sobre 2, 60 raiz de 3 sobre 2, 90 é 1. E depois nós vamos repetir esses ciclos, onde eu vou agora montar o meu gráfico. Como ficaria esse gráfico, Edu? Então vamos lá.
Nós sabemos que o seno de zero é zero, então quando x for zero, a minha imagem é zero. Eu vou estabelecer que 90 é 1, então eu vou direto para o 90 aqui, já você já vai entender a regra. Ó, então, 90 graus é 1, 180 é 0, lá no 270 ele vai ser menos 1 e ele volta a 0. Então, esses são os pontos que eu peguei aqui, ó, o 0 graus, o 90, o 180, o 270 e o 360. Eu vou pegar agora os outros pontos do meio para a gente entender o que vai acontecer, porque senão parece que o nosso gráfico é uma reta, e não é. Ele é uma curva. Por quê? Porque o ângulo de 30 graus, que eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, 30 graus, ele está no meio do caminho, então ele vale meio. Ó. Já o de 60 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 1,7 dividido por 2, mais ou menos 0,85. E o raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus tá aqui. Então, esse aqui vai ser o jeitão do meu arco da função seno. Observe que isso aqui é o meu primeiro quadrante. No segundo quadrante, ele repete também os valores, né, onde eu vou ter o 120, o 135 e o 150, eles vão repetir os meus valores aqui, ó, do meu ângulo, e ele continua sendo positivo. Não vou marcar aqui para não ficar muito confuso, mas esse é o jeitão do arco. Primeiro quadrante, segundo quadrante, nós sabemos que o seno é positivo. Já no terceiro quadrante, ele vai ser negativo, e no quarto quadrante também. Então isso aqui é a nossa senoide, é a nossa função seno, né? Onde tem a variação primeiro, segundo quadrante positivo, terceiro e o quarto quadrante negativo. Esse é o jeitão do gráfico da função. Qual seria o domínio dessa função? O domínio, ele seria todos os números reais. Porque eu posso ter o meu gráfico vindo para o lado de cá e fazendo isso aqui, ó. Ou seja, eu tenho no nosso ciclo trigonométrico, nós aprendemos que quando eu estou no sentido anti-horário, eu leio os graus positivos. Quando eu estou no sentido horário, eu leio o grau negativo. Então, aqui eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 90. Então, o ângulo negativo é uma leitura do sentido que eu estou no nosso ciclo trigonométrico. E aí, qual vai ser, então, a imagem da função seno? Nós estamos falando aqui da nossa função seno de x. Qual vai ser a imagem? Observe, a imagem está variando de menos 1 até 1. Então, a nossa imagem da função seno vai ser um intervalo fechado que vai de 1 a menos 1. E qual seria o período, Edu? O período da minha função é o quanto ele vai fazer o ciclo, ou seja, de quanto em quanto ele repete. Olha só, de 0 a 360, ele repete de novo 0 a 360, e vira 360 até 720, e assim por diante. Então, o nosso período aqui, nós vamos falar que é 360 graus. Ou a gente pode falar que é 2π radiano, ok? E isso vale para a função seno. Mas, Edu, e a função cosseno? Como seria? Observe que a função cosseno vai haver um deslocamento, na hora de montar o gráfico aqui, em 90 graus. Como assim? Quando for zero, o x for zero, a minha imagem é 1. Então, eu vou fazer ela aqui, ó, em azul. Observe que quando for 90, ele vai bater aqui no zero. Quando for 180, ele vai ser menos 1, volta ao zero. Quando chegar no 360, ele vai voltar e vai ser 1, certo? Como é que vai ficar o nosso gráfico? Observe que ele vai ser essa parte aqui, ó, tá vendo esse pedaço aqui? É como se eu deslocasse ele para cá. Ele vai fazer isso, ó, ele vem aqui, daqui ele vem até o nosso 180, vai ao 270 e ele fecha o ciclo como se fosse uma cuia. Percebeu? Então, vamos colocar aqui, o vermelho é a nossa função seno de x. E o nosso azul é a função cosseno de x. Beleza? E esse é o gráfico, é o jeitão dele. Qual vai ser o domínio, qual vai ser a imagem e qual vai ser o período da função cosseno? O mesmo, ó, domínio qualquer valor de x, imagem também variando no intervalo fechado de menos 1 a 1, e o meu período 360 graus ou 2π radiano. Mas, Edu, a função seno e cosseno sempre vai ser desse jeito? Sim, se ela for função seno igual a seno de x, né, f de x igual a seno de x, ou f de x igual a cosseno de x, vai ser desse jeito. Mas ela pode aparecer de outra maneira? Pode. Agora eu quero fazer para você um caso bem geral. De uma maneira generalizada, nós podemos escrever a nossa função seno ou função cosseno da seguinte maneira. A mais um bzinho vezes seno, dentro do seno, cx mais d. Tá? Que vai acontecer a mesma coisa com o cosseno, só vai mudar a função aqui. O que são esses coeficientes A, B, o C e o D? O que eles fazem com a função? Então veja bem, o Azinho aqui, ele vai me deslocar o eixo X, ele mexe com a imagem. Já já eu dou um exemplo para você. O meu B mexe com a amplitude, ele também vai mexer com a imagem da minha função. O C é quem mexe com o período, ele vai estar sempre multiplicando o x aqui, então ele mexe com o período. E o D, ele desloca o eixo Y, ele começa a minha função, ele antes ou depois do meu eixo Y, quando esse D não for zero. Isso vale tanto para a função seno quanto para a função cosseno. Observe que esse Azinho, Bzinho, C, eles vão envolver aqui o cálculo da imagem e do período. Edu, o domínio de uma função seno e cosseno. Nunca R. R. Opa, como é que é? Nunca R, R. Nunca R. É R. Real. Domínio de uma função, sempre real.
Qual é a imagem? A imagem nós vamos fazer aqui um intervalo fechado, pegando o Azinho e o Bzinho, fazendo uma conta de mais e de menos. A menos B, A mais B. E o nosso período vai ser um módulo, por que módulo? Porque eu posso ter o giro no sentido horário ou anti-horário, né? E o meu Czinho pode ser positivo ou negativo. Em módulo, o período vai ficar sempre positivo, então seria 2π radiano dividido por C. Vamos entender o que acontece então com a nossa função seno. Observe que na nossa função original, f de x igual a seno x, quem é o meu A, quem é o B, quem é o C e quem é o D na função. Então nós vamos olhar aqui quem é o A. Tem alguém somando ali o seno? Não. Então meu A é 0. Tem alguém multiplicando o seno? Esse é o número 1, então o B é 1. Tem alguém multiplicando o x dentro do seno? Tem. E tem alguém somando? Não. Quando acontecer isso, você vai observar que o meu domínio da função, eu sei que não vai nunca mudar, nunca vou errar, é R, né? Qual vai ser a imagem? Olha só que interessante. A imagem da minha função, como eu já tinha dito, vai de menos 1 a 1. Por quê? Olha o meu A. O meu A é 0, menos 1, 0 mais 1. 0 menos 1 dá menos 1 e 0 mais 1 dá 1. Observe então que aquela nossa função básica, ela sempre vai ser domínio real, a minha imagem de menos 1 a 1, e quem vai ser o meu período? Olha só, o meu período é 2π sobre C, mas o meu C é 1, então o meu período vai ser 2π radiano ou 360 graus. Isso vale para a nossa função seno e cosseno. Leandro, e o que acontece quando a gente tem aí valores para o A, para o B, diferente desses aqui, 0, 1, 1 e 0? O que acontece? Nós vamos ter aí imagem, período sendo alterado em função desses valores. No nosso exemplo aqui, eu tenho uma função f de x igual a 2 mais seno de 2x mais π sobre 4. E eu quero saber qual é o domínio, imagem e período dessa função. Bom, domínio a gente nunca vai errar, porque é o real. Então, o domínio sempre os reais. Qual vai ser a imagem? Para a gente descobrir imagem e período, nós temos que vir aqui na nossa função e marcar quem é o A, o B, o C e o D. Então, quem é o A? É quem está somando ou subtraindo a minha função. Então, esse 2 aqui é o meu A. O B é quem está multiplicando o seno. Quando não tem nada aqui, ele é 1. O C, quem está multiplicando o x, é o 2. E o meu D, ele é π sobre 4, que é 45 graus. Observe que para eu calcular a minha imagem, nós vamos fazer ó, A menos B, A mais B. Então, a nossa imagem seria 2 menos 1, 2 mais 1. Então, qual seria a imagem? 2 menos 1 dá 1, 2 mais 1 dá 3. Então, a minha imagem variaria de 1 a 3. Qual é o meu período? Meu período é 2π sobre o valor de C, só que agora o meu C é 2. Então, o meu período agora vira π radiano. Edu, isso aí me mostra o gráfico de forma mais fácil? Sim, dá pra gente entender isso de forma muito fácil. Só que o que eu quero mostrar para você agora não é em si o gráfico, mas como achar domínio, imagem e período quando eu tenho uma função, ok? E aí o que acontece? Para que serve o D? Para essas três informações? Ele não serve para nada, mas ele vai estar deslocando o meu eixo Y para a direita ou para a esquerda, começando antes ou depois do meu eixo Y, somente para isso. Beleza? Eu vou te mostrar agora um exercício que mostra essa questão de máximo e mínimo, quando que eu preciso saber a amplitude e tal. Vem comigo. Quero te mostrar agora uma questãozinha de vestibular muito comum. Diversas doenças são sazonais, ou seja, em determinado período do ano tem maior ocorrência. Esse é o caso da dengue, que tem maior ocorrência no período quente e chuvoso do ano, época em que há condições mais favoráveis para a proliferação do mosquito transmissor da doença. O número de casos de dengue em determinada região variou aproximadamente de acordo com a função n de t dada por essa fórmula que eu coloquei ali, que é 6.380 mais 5.900, que multiplica cosseno de, entre parênteses, π vezes t menos π, tudo isso dividido por 6. Em que t é o mês do ano, sendo t igual a 1 janeiro, t igual a 2 fevereiro e assim por diante. A pergunta é, quantos casos ocorreram onde eu tenho o pico da doença, ou seja, o maior número de doentes, e qual mês ocorreu isso? Veja bem, Edu, como é que eu vou resolver esse tipo de exercício? Eu teria que vir aqui e montar a função, né? Dar valores para o t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, achando respostas para cada um deles, e aí no final ver onde é que eu montei o gráfico e qual vai ser o valor desse pico, o maior número de doenças. Trata-se de uma função cosseno, então a gente sabe que esse cara aqui é o nosso Azinho, o Bzinho, o C e o D. Nós temos aqui a relação do domínio da imagem contra o domínio, que por enquanto não vou colocar aí, mas já já eu te mostro como que a gente funciona isso. E eu quero aqui responder essa questão do vestibular, ou seja, qual o momento que eu tive o maior número de casos. Aí você fala assim, Leandro, como é que eu vou saber? Veja bem, nós sabemos que a função cosseno, essa parte aqui, ó, ela vai variar de menos 1 até 1. Nós sabemos que a função cosseno, na sua forma mais simples, a imagem dela, né? Então nós temos aqui ó, o ciclo trigonométrico, nós sabemos que esse é o eixo do cosseno, onde eu estou com o sono, e as imagens dela variam de menos 1 até 1. Então, esse resultado, ou ele vai dar 1, ou ele vai dar menos 1, que é o máximo mínimo dele, certo? Mas, para esse caso aqui, o que acontece? Qual é o maior número de casos? Então, nós vamos testar o seguinte.
Vamos chamar o cosseno de tudo isso aqui, ó, como sendo 1, e depois vamos chamar o cosseno de tudo aquilo ali como sendo menos 1, e vamos ver os resultados que nós vamos ter. Então nós vamos pegar a nossa função aqui, ó, n de t vai ser 6.380, eu vou somar com 5.900, e agora eu vou multiplicar por 1. Por que por 1? Eu estou trocando tudo isso pelo valor de 1. E vamos fazer a mesma coisa, o n de t seria 6.380 mais 5.900, só que agora eu vou multiplicar por menos 1, que é o menor valor que o cosseno pode ter. Observe, quando eu pegar o nt aqui, multiplicando por 1, eu vou somar os casos. Então vai ficar 0, 8, 9, 3, 12, 5, 6, 12, 12.280 casos de dengue quando o meu cosseno é 1. E para o outro lado, se o meu cosseno for menos 1, aqui vai dar negativo. Então ficaria 6.380 menos 5.900. E nós sabemos que isso aqui vai dar menos que 12.000. Então, qual é o maior número de casos? Qual é o pico que vai acontecer quando a gente tiver 12.280 casos? Tudo bem? Aí tu fala assim, Edu, agora eu quero saber em que mês. Como é que eu vou saber o mês? Eu quero achar o t. Para eu achar o t, observe que nós conseguimos o maior número de casos quando nós fizemos o nosso cosseno de π vezes t menos π sobre 6, nós dissemos que ele valia 1. Mas quando é que o cosseno vale 1? Qual ângulo que vale 1? Então nós colocamos aqui, ó, cosseno de πt menos π sobre 6. Quando que o meu cosseno vale 1? Por exemplo, quando ele vale 0 grau. Olha lá, quando é 0 graus, eu tenho o maior valor do cosseno. 90 graus é 0, 180 é menos 1, e no 360 eu volto de novo para cá. Mas não me interessa colocar o 360, eu vou colocar o 0 que está ótimo. Observe, eu tenho cosseno desse lado, eu tenho cosseno desse lado. Para que seja uma igualdade, o que eu tenho que fazer? Igualar os seus ângulos. Então, eu vou dizer que πt menos π sobre 6, isso vale 0. E agora a gente vai conseguir descobrir qual é o valor de t. Como? Esse 6 está dividindo, então eu vou mandar ele para a operação trocada, ele vai para lá multiplicando. 6 vezes 0 dá 0. Eu quero deixar o t sozinho. Esse π está subtraindo, então ele vai para lá somando. Logo, o π que está multiplicando aqui, ele vai para lá dividindo, e aí eu descobri que o t vale 1. Se o t vale 1, isso significa que em janeiro eu tenho a minha função dada aí como sendo o mês do pico. Observe que agora eu te pergunto, mas Edu, será que tem outro momento? Porque a função cosseno faz isso, né? Ela vem aqui, desce e volta, e desce e volta como uma cuia. Será que eu tenho um outro mês que aconteceria isso de novo? Vamos ver? Vamos aproveitar esse exercício? Vamos achar o domínio, a imagem e o período para a gente poder responder a pergunta que eu acabei de fazer. Se há de novo um novo ciclo, um novo mês, onde eu tenho um novo pico novamente. Então vamos lá. Qual o domínio da função cosseno? Nunca é, é. Então o nosso domínio aqui da função vai ser todos os reais. Qual vai ser a imagem da função? Então agora olha só, a imagem vai ser a subtração e a soma dos dois. Então, quando eu somar os dois valores, esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B, o meu C vai ser esse cara aqui e o meu D esse outro aqui. O D eu nem quero saber, eu só quero C. Então, como é que vai ficar aqui? Quando eu somar os dois, vai dar 12.280. Então, está aqui o meu maior valor, certo? Quando eu subtrair os dois, nós vamos ter aqui 6.380, eu vou tirar 5.900, dá 0,8, 9 para 13 dá 4, e aqui dá 480. Então, isso aqui já me deu o valor máximo e mínimo, ó. Dentro da minha imagem, eu nem precisaria fazer aquilo, eu poderia já conseguir achar qual o máximo de caso e qual o mínimo de caso. E agora, olhando para o período, nós sabemos que é 2π sobre C em módulo. Quem é o C nesse caso? Olha só, o nosso Czinho é quem está multiplicando o T. Ele vai ser π dividido por 6. Então, o que vai acontecer aqui agora? Nós vamos trocar, ó, 2π dividido por C, que é π sobre 6. Edu, divisão de frações. O que eu faço? Copio a primeira e eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, ó, o meu período está se repetindo a cada 12 meses. Então, se eu tivesse, ao invés de ter colocado o ângulo 0 aqui, colocado o ângulo de 360, eu iria achar o meu t igual a 13. Opa, por que 13, Edu? Porque 1, ele volta num período de 12 meses, ele vai voltar para o 13. Só que no mês 13, ele voltou a ser de novo janeiro. Por isso que ele não tem, então, nesse caso, uma nova função. Mas eu consigo já matar um exercício aqui, por exemplo, se fosse um período de 6 meses, então se no mês 1 eu tive um pico, 6 meses depois, ou seja, 1 mais 6, no mês 7 eu teria um novo pico e assim por diante. Entendeu? É isso aí. Espero que você tenha curtido, gostado dessa aula. Se você gostou, curte. Se você não gostou, também coloca nos comentários aí por que não gostou. E se tiver alguma dúvida, algum exercício que você queira que a gente resolva, coloca aí nos comentários que nós vamos fazer para você. Muito obrigado por ter estado comigo até agora. Um forte abraço e bisu do Edu. Tchau!